Fazer mais rápido não é a única vantagem de fazer conta de cabeça. Fazendo conta de cabeça, você aumenta o seu número de acertos no Enem. Vamos supor um cenário perfeito de prova, que você recebe as 45 questões de matemática e tem tempo livre para fazer. Você pode demorar o tanto que você quiser. Nesse cenário, você gostaria de fazer as questões e depois refazer alguns cálculos para se certificar que você acertou. Mas claro que com o tempo de prova atual, é impossível você ficar refazendo cálculos para se certificar que acertou. Mas se você tivesse esse tempo, seria uma ótima prática, porque você garante que não está errando algumas questões à toa por cálculo feito errado. E é aí que vem a maior vantagem de fazer conta de cabeça, que você tem a chance de fazer a prova 2 vezes. Você faz a prova normalmente, o que demora mais, fazendo as contas em detalhe, mas sempre depois de terminar uma questão, você faz rapidamente de cabeça só para ver se você não viajou demais naquele valor. Então, para as pessoas que vão muito bem em matemática, esse é um mecanismo indispensável para garantir os acertos. Você quer sempre ter 2 chances de acertar a mesma questão. E aí você tem essas 2 vantagens. Você vai fazer a prova mais rapidamente, porque você não vai precisar colocar no papel toda a conta, várias delas você vai fazer de cabeça e vai ficar confiante. E simultaneamente você vai ter essa ferramenta a mais para corrigir os próprios erros durante a prova e caso quando você faça essa checagem de cabeça depois, você vê que está muito diferente do esperado, você tem a chance de corrigir a questão e com isso ter mais acertos. Então o vídeo de hoje é dedicado a fazer conta de cabeça no Enem. Eu vou te apresentar 7 técnicas simples para você melhorar essa habilidade. E antes de ir para a primeira técnica, que é relacionada a contas com vírgula, vamos só tirar da frente contas com múltiplos de 10, que é algo que todo mundo já deveria saber nessa altura do campeonato, mas caso você não saiba, é muito simples. Se surgir qualquer conta que você tenha que multiplicar por 10, por 100, por 1000, qualquer múltiplo de 10, você simplesmente vai adicionar ao seu número o tanto de zeros que tem nesse múltiplo de 10. Então, por exemplo, você quer fazer 178 vezes 10. Você vai pegar o 178 e pôr um zero no final. 1780. E a mesma coisa é válida para 100 e para 1000. Se você for multiplicar 21 por 100, você vai pegar 21 por 0, 0 no final, vai ficar 2100. Então, claro, você tem que ficar feliz quando aparecer qualquer múltiplo de 10 na prova para você multiplicar ou dividir, porque é muito simples fazer de cabeça. Mas vamos para a primeira técnica, que envolve vírgula. Para fazer contas com vírgula, e às vezes essas contas assustam, dá um medinho fazer, por exemplo, algum número vezes 0,7, algum número vezes 1,9, porque você já sabe que a conta de multiplicação no papel ficaria um pouco mais complicado. Mas é extremamente simples fazer esses cálculos de cabeça se você tem a técnica da vírgula, que é tão simples como tira a vírgula e depois você coloca de novo. Então, se você quer multiplicar um número por 0,9, você simplesmente vai multiplicar esse número por 9 e depois que você tiver o resultado, você põe a vírgula de novo. Então, se você tiver, por exemplo, 20 vezes 0,9, você vai fazer 20 vezes 9, que dá 180, e pôr uma vírgula, vai dar 18. E aí você só precisa ficar esperto por tanto de números que tem depois da vírgula, porque você precisa fazer a mesma coisa na hora de pôr a vírgula de novo. Então, se tiver 2 números depois da vírgula, na hora que você for pôr a vírgula de volta, você vai contar 2 casas e pôr a vírgula. Então, essa é a primeira técnica e é muito simples e é para você parar de ter medo de contas com vírgula. No geral, o Enem não vai pôr vírgula e um monte de número. No geral, vai ser só uma casa decimal. Então, você sempre pode usar esse recurso. Vamos para a segunda técnica, porque o acúmulo dessas técnicas é que vai te deixar bom mesmo em fazer conta de cabeça. Então vamos lá, se eu te falei que você deve ficar feliz quando a conta é feita com múltiplos de 10, que é o caso mais simples, na segunda técnica eu te digo que você também deve ficar feliz quando for multiplicado por algum número com 2 ou com 5. Esses casos são bem simples. Sempre que você for multiplicar por qualquer número por 2, ou 0,2, ou 20, você vai usar a tática da vírgula e vai dobrar o número. Então, multiplicar por 2 é só dobrar o número. Multiplicar por 20 é dobrar o número e pôr um zero a mais. E multiplicar por 0,2 é dobrar o número e pôr uma vírgula. Então, 2 é um número dos sonhos para fazer conta de cabeça. Mas o 5 também é muito simples. Se no 2 você sempre vai usar uma estratégia de dobrar, juntando com a regra da vírgula ou dos zeros adicionais, no 5 você vai usar uma regra de pôr pela metade. Só que aí vai ter um pequeno detalhe que antes de fazer a metade, você precisa multiplicar o número que você tem por 10. Então, por exemplo, se você quer multiplicar 4 por 5, você vai pegar o 4 e multiplicar por 10, vai ficar 40 e dividir por 2, vai ficar 20. E claro que para esse exemplo, é óbvio, é só você decorar a tabuada. Mas se você tiver um número maior, você vai fazer a mesma coisa. Então vamos supor que você tem um número, sei lá, 440, e você quer fazer por 5 de cabeça.
Põe um zero a mais, 4.400, e divide por 2, 2.200. E esse número ainda é fácil, vamos pegar um número um pouco mais difícil. Você tem o número 1248, então 1248. E você quer fazer vezes 5 de cabeça muito rápido. Então você põe um zero no final e corta pela metade. 1248 dividido pela metade vai dar 624. Põe um zero depois, e aí você vai ter o número 6.240, que é 5 vezes 1.248. Então essa conta, por exemplo, eu fiz agora sem roteiro nem nada, eu simplesmente veio na minha cabeça. O que eu quero dizer é muito simples. Você quer multiplicar qualquer número por 5, põe um zero adicional e faz a metade do número. Ou inverte a ordem, faz metade do número e põe um zero adicional. Então essa segunda técnica é extremamente simples e muito, muito útil. Você vai começar a usar ela sem perceber, porque depois que você usa algumas vezes, fica automático. Eu sempre faço essas contas de cabeça, eu tive que pensar como que eu faço elas tão rapidamente para te explicar. Então, resumindo, se é por 2 ou por qualquer número relacionado a 2, 0,2 ou 20, você vai fazer o dobro e vai pôr o tanto de vírgulas que tem ou o tanto de zeros que tem depois. E se você for fazer qualquer conta por 5, em vez de trabalhar com o dobro, você vai trabalhar com a metade, mas você tem que fazer sempre esse ajuste de multiplicar por 10 antes. Então beleza, vamos para a terceira técnica, que é a mais usada de todas e essa que mais economiza tempo na sua vida, que é, em vez de fazer uma conta um pouco mais complexa, você vai dividir essa conta em duas contas menores e mais fáceis. Então, por exemplo, se você quiser fazer 17 vezes 13, em vez de colocar no papel e fazer esse 13 vezes 17, você vai fazer 17 vezes 10, depois 17 vezes 3 e somar. E aí a conta fica muito mais simples. Então 17 vezes 10 vai dar 170, 17 vezes 3 vai dar 51, e aí você só soma e fica com o 221. E essa técnica você pode abusar dela e usar em vários momentos. Então você quer fazer, sei lá, 5 vezes 27. Faz 5 vezes 20, 5 vezes 7 e soma. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 7, 35. Então o resultado vai dar 135. E se você ficar sempre tentando fazer dessa forma, você vai ver em algum momento que várias contas que você consideraria difícil, que você precisaria colocar no papel, vão ficar, na verdade, bem mais ridículas. E aí a gente vai para a nossa quarta técnica, que em muitos casos até pode substituir todas as técnicas anteriores e facilitar muito a sua vida. Quando a gente vai para a escola, em algum momento a gente aprende a tabuada do 10. Que é a base para você fazer qualquer multiplicação, inclusive multiplicações mais longas, você tem que partir sempre da tabuada do 10. E isso, neste momento, eu espero que você já tenha completamente decorado, porque é a base da matemática básica. Você não vai ir para nenhum lugar sem antes dominar completamente a tabuada. Isso é um pré-requisito para você começar a pensar na matéria do ensino médio. Mas aí qual que é a quarta técnica? Muitas vezes durante a prova vão te pedir contas que não são muito longas, mas que não estão na tabuada do 10. Então são contas intermediárias. E aí você vai ter que usar ou uma das técnicas que eu falei até agora, ou fazer no papel a conta. Mas convém para o Enem que você saiba algumas dessas contas já de cabeça, porque vai facilitar muito a sua vida em termos de tempo. Então, por exemplo, é razoavelmente comum em vestibulares, em algum momento você ter que fazer contas do tipo 12 vezes 12, 15 vezes 15, 13 vezes 13, 17 vezes 17, 13 vezes 17, 15 vezes 17, 13 vezes 19, que são todas contas pequenas, mas que se você não sabe de cabeça, dá um trabalhinho. Você sempre pode usar a técnica 3, para dividir ficar um pouco mais fácil, mas se você já souber de cabeça, é muito mais rápido. Porque algumas dessas contas caem sempre. 13 vezes 13 é muito comum cair. Você quer saber de cabeça isso. Então um jeito de se preparar para isso é, em vez de ter decorado a tabuada do 10, decora a tabuada até o 20 vezes 20. Todos os números até o 20. Do 0 ao 20 até o 20. Você consegue fazer isso em uma folha só, e aí se você ficar repetindo essa folha por meio de revisão ativa, uma hora você vai ter tudo decorado sem gastar muito tempo, você só vai gastar tempo para fazer a primeira vez. Então essa é a quarta técnica, ela faz com que você ganhe muito tempo, mas minha sugestão é que você fique bom nas 3 primeiras técnicas antes de ir para essa quarta, que aí vai fazer muito mais sentido para você a quarta técnica, e o poder mesmo de fazer contas de cabeça vai surgir na soma dessas técnicas.
porque em cada caso você vai usar uma técnica diferente, a que for mais conveniente e a que for mais rápida. Mas vamos então para a quinta técnica. Então no começo do vídeo eu te falei que tem duas vantagens grandes aí de fazer conta de cabeça. Uma delas é simplesmente ficar mais rápido e a outra é que você pode checar o resultado e isso faz com que você erre bem menos, porque se der um resultado discrepante, você volta e faz a questão de novo e não perde aquela questão. E aí a quinta técnica é para te ajudar nessa parte de checar se errou ou não. Então a quinta técnica é: tá tudo bem você arredondar os valores. E aí o que eu quero dizer com isso? Se seu objetivo para fazer a conta de cabeça não é fazer pela primeira vez a conta, é só verificar se você acertou ou não, faz um arredondamento para fazer a conta de cabeça bem mais fácil e você verifica se ficou muito longe ou não do que você tinha feito antes. Então, se é só para checar se você acertou, você não precisa ser tão perfeccionista. Se estiver perto daquilo que quando você fez no papel deu, quer dizer que provavelmente você não errou nos cálculos e você pode seguir em frente. E aí você só precisa não ser muito sem noção na hora de arredondar. Então, por exemplo, tá tudo bem você arredondar de 11 para 10, de 19 para 20, de 1037 para 1000. O que você não pode pegar é arredondar, por exemplo, de 14 para 10. E aí você tem que pôr em prática essa dica para ver o que é sem noção ou não é sem noção. Eu acho que se o arredondamento for menos de 10% do valor, não vai dar o mesmo resultado, obviamente, quando você fizer a conta, mas vai dar próximo. E aí você vê o quão próximo você quer que esteja. Mas a técnica é essa, é bem simples. Se seu objetivo é só checar se você acertou ou não, dá uma arredondada para facilitar a conta de cabeça e aí vê se o valor fica perto ou muito longe. Se ficar muito longe, ou você arredondou totalmente sem noção, ou você fez o cálculo errado. E aí vamos para a sexta técnica, que na verdade é mais uma dica do que uma técnica, que é: começa a usar contas de cabeça no seu dia a dia. Então, se você vai no mercado ou vai num restaurante, em vez de esperar a pessoa fazer o cálculo quando você for num restaurante, faz de cabeça. Quanto você acha que já deu a conta antes de chegar à conta? Já coloca os 10% em cima para treinar a calcular 10% de cabeça. Se tiver em 3 amigos, já divide por 3 a conta de cabeça para ver como ficaria. Tenta sempre fazer de cabeça, mesmo que você erre, com o tempo você vai melhorando. Você precisa criar o hábito de acreditar que você é capaz de fazer e pôr em prática isso. E no mercado também, você vai pegando um monte de coisa da prateleira, já vai calculando de cabeça quanto que está dando o acumulado daquela soma. E aí quando chegar no caixa, você vê se está perto do que você supôs que daria a conta do supermercado. E isso parece besteira, mas se você fizer algumas contas de cabeça todo dia, até o final do ano você vai estar muito melhor em fazer contas de cabeça. Então aí fica essa sexta dica ou técnica, você escolhe como chamar, mas ajuda bastante, a prática leva à perfeição, você precisa tentar várias vezes fazer de cabeça para ficar bom e rápido. E aí vamos para a última técnica do dia, que tem a ver com simplificação. E aí não é uma técnica tanto de fazer de cabeça, é uma técnica para, antes de fazer de cabeça, deixar muito mais fácil o cálculo. E aí eu não vou explicar em detalhes a simplificação, tem num vídeo meu que eu vou deixar aqui no final para você ver mais sobre isso, mas o que é mais importante em termos de simplificação para você entender? Para fazer uma simplificação bem feita e facilitar muito a sua vida, mesmo se você for fazer cálculo de cabeça, ou mesmo se for fazer no papel, antes de sair fazendo um monte de conta que tem na questão, coloca todas as contas juntas. Não vai sair fazendo continha pequena antes de montar a equação, porque você só vai conseguir cortar os valores semelhantes, os valores iguais, usando a simplificação, quando você tiver mais números para conseguir fazer isso. Se você pegar um exercício que daria para fazer uma equação só, mas são 3 contas, e você faz separadamente 3 contas, você não vai conseguir simplificar e vai fazer muito mais conta do que você precisaria fazer simplificando. Mas aí eu vou acabar esse vídeo com essa técnica e deixar um outro vídeo meu aqui no final que eu ensino mais detalhes sobre a simplificação, e por hoje é isso. Obrigado!